Olá, nós estamos iniciando mais uma leitura aqui no nosso clube, o livro Mora em Mim. E o livro desse mês é Para um Momento Como Este, do Max Lucado. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre quem é o Max Lucado e dar uma breve introdução aqui sobre o nosso livro, mas sem dar nenhum spoiler, tá? Bom, o Max Lucado é um escritor já há muitos anos e ele é pastor, também ministro na Oak Hills Church no Texas, Estados Unidos. Ele queria ser advogado, mas ele acabou fazendo uma matéria obrigatória da sua universidade sobre a Bíblia e fez uma viagem missionária. E isso acabou mudando a sua ideia e ele seguiu nessa carreira pastoral. Logo que ele se formou, ele foi para Miami, ficou lá por 2 anos em uma igreja e veio para o Brasil como missionário. Ele ficou aqui 5 anos trabalhando no Rio de Janeiro. Mas quando foi em 1987, ele decidiu voltar para os Estados Unidos, porque o seu pai havia falecido e ele queria ficar mais próximo da sua mãe. Mas foi aqui no Brasil, no final do seu tempo que estava aqui, que ele decidiu se tornar um escritor, decidiu começar a escrever. Então, quando ele volta para os Estados Unidos, logo em 1988, ele já se torna ministro na mesma igreja que ele está hoje. E em 1990 ele pede para parar de receber dessa igreja, porque ele já tinha se estabelecido como um escritor de sucesso, então ele já tinha uma renda disso e pediu então que ele continuaria servindo, mas sem receber o seu salário. Em 2007 ele acabou deixando a função de pastor sênior dessa igreja, porque ele estava com uma arritmia cardíaca, então ele decidiu diminuir o ritmo e ele se tornou ministro de pregação dessa igreja, onde ele continua até hoje, né? A Oak Hills Church, no Texas. Ele já escreveu quase 100 livros, tá? Tem mais de 130 milhões de cópias impressas por todo o mundo. E ele é o único autor cristão a ter recebido, que já recebeu o prêmio de livro cristão do ano por 3 vezes, tá? Ele recebeu pelos livros Quando Deus Sussurra Seu Nome, Nas Garras da Graça e Simplesmente Como Jesus. Foram os 3 livros premiados. Os seus livros estão geralmente na lista de best-sellers do New York Times e ele já recebeu o título de pastor da América e de melhor pregador da América. Então ele é muito bem quisto ali nos Estados Unidos, todos o conhecem, ele participa muito de programas de televisão, é sempre chamado para entrevistas, né? É realmente muito conhecido. Ele tem um site também em português e onde ele tem devocionais diários. Então, quem gosta da escrita do Max Lucado e quer fazer devocionais dele, é só entrar no site, tem lá todos os dias gratuitamente um novo devocional, tá? Ele é casado, tem 3 filhas, 2 delas são casadas, uma é solteira. Mas essa, a Andréia Lucado, é também escritora e é ela quem vai escrever as reflexões que nós temos ao final do livro. Aqui nós temos perguntas para reflexão e é ela quem escreve essas perguntas para nós. Então aqui, ó, com Andréia Lucado. Bom, vou falar um pouquinho sobre o livro, tá? Esse livro ele foi escrito durante a pandemia, no momento em que estávamos fechados, né? E acho que ele busca ser uma resposta para um momento como este, um momento de sofrimento, um momento, como a gente já vê aqui na capa, de inverno, tá? É baseado no livro de Esther, é um estudo sobre o livro de Esther. E o livro de Esther é para aqueles que têm vivido um momento de silêncio de Deus, enfrentam um inverno da alma, né? Se perguntam quando que tudo isso irá acabar, quando que o sofrimento irá acabar. Bom, o bacana desse livro, que eu acho que é um grande diferencial que o Max Lucado traz, é que ele vai olhar para a história de Esther como uma peça de teatro, né? E numa peça de teatro a gente tem cenas que são escritas de acordo com os personagens que nós temos em ação e com o cenário também. E nós temos os atos, que são um conjunto de cenas que são interligadas por algum subtema. E geralmente as peças de teatro elas seguem um certo padrão em que você tem um contexto, uma contextualização da história, aí você tem a situação de conflito que vai subindo até chegar no seu clímax,
E aí começa o declínio da ação e a resolução dos problemas. Então, geralmente, essa é a estrutura de uma peça de teatro. E é isso que a gente vai encontrar no livro de Esther e que o Max Lucado vai explorar dessa maneira, né? Então, ele começa com a confusão, que é o primeiro ato, dizendo do glamour da Pérsia, o contexto, o que significava Pérsia, e as pessoas que ali viviam, como elas estavam integradas ou não naquela cultura, vivendo ou não aquele glamour, a riqueza e tudo mais que a Pérsia oferecia. Depois ele vai mostrar a crise, o problema chegando no seu clímax, que os judeus seriam exterminados. E aí, como poderia um povo tão pequeno ali numa sociedade grande, né, como a Pérsia, tão influente, como eles poderiam sair, enfrentar aquela situação. E por fim, então, vem o declínio da ação e a resolução, que é a conquista, né? Que ele vai chamar de terceiro ato, conquista, que é como o poder de Deus se manifesta nesse momento de problema e como surge, então, a resolução de tudo isso, como o socorro de Deus alcança aquele povo. E aí é bem isso, né? Onde havia uma árvore já sem folhas, sem cor, surge uma árvore bonita novamente, né? No meio de todo o problema, Deus faz surgir uma árvore saudável e bonita novamente. Então, esse é o contexto, é isso que a gente vai encontrar mais ou menos aqui nesse livro. Foi escrito nesse momento de Covid que a gente vivia lá em 2020, mas principalmente de isolamento social, né? Mas eu acho que serve para todos nós que enfrentam ou já enfrentaram qualquer tipo de situação difícil nas suas vidas, e todos nós enfrentamos, né? É como o socorro de Deus vem ao nosso alcance e é uma certeza a gente fica com esse livro, o socorro virá. Eu espero que você goste da leitura, que seja, eu acredito que o Max Lucado não tem como não gostar, porque a escrita dele é muito fluida, é muito inteligente, nos pega de surpresa em muitos momentos, e eu espero que você possa ter uma experiência maravilhosa e que Deus possa falar ao seu coração nessa jornada. Um beijo e até a próxima!